graus exponenciais. E eu não sei se os colegas sabem, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem um novo projeto de lei agora, está sendo discutido, que sugere, foi feito pelo Bolsonarinho, sugere o símbolo do BOP, né, como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, dentro desse contexto, os dados de 2007, eles apontam um crescimento de quase 20% no número de execuções policiais. Nós temos 1.260 pessoas mortas, quando a gente sabe que esses dados ainda não revelam um número maior oculto pelas quase 30% de delegacias que não foram ainda legalizadas e informatizadas nesse sentido. Diante desse cenário de governo aqui do Estado do Rio, o senhor que tem uma participação de contenção do poder político pela sua trajetória enquanto professor, advogado, e antes disso, né, no próprio governo do Rio de Janeiro, acompanhando, né, depois da democratização, nesse período de redemocratização vivenciada após a ditadura, tendo sido o governo, né, que representou a menor repressão policial, o maior investimento mesmo em política pública, especialmente de desenvolvimento humano, né? Eu queria que o senhor colocasse, dentro das dificuldades que o senhor sentiu, explicitadas pela mídia, né, pela opinião pública na ocasião, como ser encorajador para esses juízes aqui, né, para a democracia, porque certamente nas decisões, né, que contenham mais esse poder punitivo, encontrarão a mídia como um grande obstáculo sensacionalista nesse discurso. Então, a sua experiência corajosa, ousada na época, né, à frente do Poder Executivo, que sentiu mais drasticamente esse poder da mídia, que o senhor pudesse deixar um pouco desse registro encorajador aí para os juízes para a democracia. Obrigado, Roberto. Todos nós travamos as nossas lutas, né? Eu fico pensando, né, como um juiz pode ser pressionado num caso que... Porque um caso foi apropriado pela mídia que vai ser julgado ali. Eu fico imaginando o tipo de pressão, eu fico imaginando ele ali pensando o seguinte: a decisão correta aqui, por exemplo, essa prisão é desnecessária, mas se eu solto aqui porque esse jeito está demonizado, porque tem um dado que eu esqueci de uma pergunta que eu não me lembro. A massa são os vulneráveis, mas tem que colocar sempre um branco, um rico branco tem que entrar sempre para dar a ideia de que o sistema é igualitário, não é seletivo. É justo tal, tem que ter um branco queimando, um branco rico queimando sempre. Embora, se você for olhar o pacto da penitenciária, você não vai encontrar o branco, mas tem que ter um branco na manchete. Daí a importância estratégica, não é? A importância estratégica de ter sempre um caso assim aceso. Eu acho que essa luta aí, olha, é muito difícil. Eu acho que nós temos que tratá-la coletivamente. Nós temos que construir a nossa teoria, uma teoria latino-americana e brasileira. Eu acho que nós temos que abandonar as teorias positivas da pena, que legitimam a pena, porque elas são um grande fracasso. Um é um ato de fé, né? As teorias absolutas são um ato de fé. Hegel, aquele mesmo cara que achava que nós não tínhamos história, né, que tivemos uma existência europeia na filosofia da história, ele vai ter que me explicar por que a negação proletal, porque sinceramente, aquele Kant, no momento que a razão vem ali e começa, porque o século XIX tira a árvore do conhecimento, tira a teologia, mas na hora que chega perante a pena, a razão se ajoelha. Kant é isso, é a razão ajoelhada diante da pena. Então isso é um ato de fé. Quem quiser fazer a religião da pena, invente o evangelho, tem que começar assim. No princípio era dor. Aí continua. Acredite nisso e faça isso a sua crença. É verdade. Quem negue, porque as teorias preventivas, toda vez que elas foram um banco de prova, foi um fracasso. Então não tem maneira. O que nós temos é que partir para uma teoria negativa mesmo. Nós não sabemos para que serve a pena. Mas é um ato de poder que existe e, portanto, nós temos que conter isto. Isso é contido através de um saber muito recente, criado a partir do século XIX, criado como contrapoder, que é o direito penal. E aí até o direito penal fica bonito, porque ele tem uma tarefa importante, fundamental. Com esse esqueminha, nós vamos ali e tal. É muito difícil. Viver os seus compromissos é sempre difícil, ainda mais na solidão do juiz, que
mesmo num projeto político maior, mais coisa, é um estrago. Se bobear, eu te criminalizando. Porque todo mundo assim corre o risco de ser criminalizado. Primeiro, com relação ao que a Vera disse, a Vera, você falou na punição. Você sabe que o Oscar Correia, no México, está liderando uma pesquisa sobre a criminalização das rebeldias na América Latina. Interessante isso. A criminalização das rebeldias na América Latina é um ponto. O outro ponto que eu queria falar, o colega ali falou na verificação preliminar, eu acho que aqui é um momento, não agora, mas vou marcar um outro dia, discutir uma coisa nojenta que existe na nossa prática, no nosso dia. É muito difícil falar isso, não qualifica nada, né? Nojento é o que disse o governador do ventre das mulheres na favela, uma fábrica de marginais, não é? Isso eu não vejo coisa mais nojenta que isso, inclusive antibiológico e antiteleológico. Mas eu queria dizer das coisas nojentas, a tal auto de resistência. O auto de resistência é um negócio que a gente tem que reagir contra isso. 4 camaradas assinam que ele resistiu à prisão. Isso tem que fazer um estudo sério contra isso, né? Isso é um ponto fundamental. E nessa linha de absurdos, eu trabalho num processo de presos cubanos, presido aqui no Rio um comitê dos 5 heróis cubanos que estão presos nos Estados Unidos, eles fazendo uma investigação de defesa do terrorismo praticado contra Cuba. Foi discutido aqui nesse mesmo espaço aqui. Você sabe que um deles foi condenado a 2 penas de prisão perpétua. Então eles precisam morrer, ressuscitar mais 15 anos. Então, isso é um absurdo jurídico. Eu refiro que eu estou lá na França na infantilidade. A última observação que eu queria fazer, você falou uma coisa muito importante aí do negócio da nossa teoria. Nós somos muito eurocêntricos e agora nós estamos alimentados, somos bestas alimentados por estatística norte-americana, não é isso, do Bush? Mas eu queria ver agora o pacote antiterrorista, que é gravíssimo, né? É gravíssimo. Mas eu queria, já que ele falou ali no Kafka, eu me lembrei, você estava falando, e eu comecei na minha vida profissional em júri com o Nilo Batista. Você lembra disso? Falar em Kafka, eu fui discutir com o Nilo, nós deu uma briga por causa de Kafka. Lembra? Nunca mais esqueço. Maravilhoso, né? Eu na pulsação que posou o vídeo. Os pecadilhos da juventude. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, o Kafka, né, nessa sentinela, a sentinela que dá a saída, porque ele fica ali, ele corrompe o guarda, olha, depois de mim tem outro pior que eu, então no final o sentinela dá a dica para ele, diz assim, olha, o camponês pergunta, bom, por que a justiça é uma coisa tão desejável e eu estou aqui há 20 anos e ninguém